Bom dia, é com muita alegria, né, que eu venho aqui ter essa oportunidade de estar ministrando mais uma aula, onde a gente tem, né, mesmo nesse tempo de pandemia, né, afastados, né, da igreja presencial, mas nós podemos estar usando meios, né, nessa plataforma digital para que a palavra esteja chegando aos nossos corações. Isso é bem legal e eu tô muito feliz em poder fazer parte disso. Para quem não me conhece, meu nome é Alana, eu sou a professora de EBD dos adolescentes. Então, vamos estar orando para que Deus possa nos conduzir e nos direcionar, né, mais esse momento de aprendizado, para que a gente consiga nutrir a nossa alma. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de aprender um pouco mais de Ti. Usa, Senhor, a minha vida para que eu possa estar sendo um canal da Tua palavra, do Teu amor. Que os corações das pessoas que estão vendo essa videoaula possam estar sendo alimentadas, possa ser uma terra boa, que essa semente, ó Pai, venha a dar frutos e frutos de eternidade. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Vamos dar início à nossa aula. A irmã Valéria, na semana passada, falou sobre o discípulo e a igreja. Só para a gente recapitular um pouquinho, né? Nós estamos conversando nesse trimestre sobre maturidade cristã. E o irmão José já veio dando algumas aulas, a irmã Valéria também. E hoje eu tô aqui pra gente poder dando continuidade a esse tema, né? Que é maturidade cristã. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre os discípulos e a sua família, né? O discípulo e a sua família. E nós vamos estar lendo Salmos 127, de 1 a 5. E se você não pegou a sua Bíblia, pega ela aí, pra gente poder estar lendo juntos. Salmos 127, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem que não tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Irmãos, Deus criou a família como a primeira estrutura institucional, né, para a humanidade como sociedade. E isso, se a gente observar na palavra de Deus, vem lá no princípio, vem lá de Gênesis, né? Se a gente observar quando Deus criou Adão e fez todas as outras coisas, e ele fala lá em Gênesis 2:18, que não é bom que o homem ande só. Ou seja, nós não fomos criados para andarmos sozinhos, né? Deus nos criou para honrar e glorificar o nome dele. Mas ele também nos criou para nos relacionar uns com os outros, né? E ele sonhou, né, com a família. A família é um plano perfeito do Senhor e divino. E é nessa estrutura familiar que nós aprendemos sobre os nossos limites, sobre até onde a gente deve ir, né? Sobre cultura, sobre costumes, sobre jeito, sobre a língua, né? Sobre a nossa fala, como a gente deve se portar, como a gente deve viver, como a gente deve sobreviver. A gente aprende muitas coisas dentro dessa estrutura familiar. E Deus, ele tem um cuidado muito especial com a família. Eu já citei que a gente vê isso desde a criação. A gente vê quando ele teve um plano de salvação e ele fala lá para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente percebe que Deus, ele tem um cuidado muito especial e um plano divino para as famílias. E quando a gente fala de família hoje em dia, né, depois dessa pós-modernidade, nesse século XXI, a gente vê que as coisas estão um pouco distorcidas.
Quando a gente fala de família, hoje é uma realidade das nossas igrejas, inclusive, famílias, né, que divorciadas, já pessoas que banalizam o sexo, pessoas, né, que hoje já constituem famílias com outras pessoas do mesmo sexo, né, homem com homem, mulher com mulher. Hoje a gente já vê que o mundo ele já está aberto para toda uma estrutura familiar que não é um princípio cristão, que não é um princípio que Deus projetou como família, né? Deus criou homem e mulher, né? Homem e mulher Deus criou. E é a partir daí que vem esse projeto, né, perfeito do Senhor de família, esse plano divino do Senhor familiar. E nós, como discípulos de Jesus, né, nós temos a responsabilidade dentro da nossa família. Seja a gente marido, seja a gente esposo, seja a gente filho, nós temos as nossas responsabilidades, né? Eu sou solteira, né? Não casei ainda. Então, Deus, ele também tem esse desejo de nos orientar, de nos capacitar, de nos conduzir nesse processo conjugal. Porque a família é um projeto divino. E eu coloco, sabe, diante do Senhor, os meus anseios, os meus desejos, né? Como que eu penso da minha família, quais são os meus desejos. Coloco diante do Senhor os meus filhos, a minha casa. E eu sonho muito com isso. E eu coloco isso tudo diante do Senhor, porque eu sei que Ele cuida disso, que é algo que agrada o coração dele. E nós precisamos também, né? Se tem solteiros e solteiras me ouvindo, nós precisamos também dedicar e colocar isso diante do Senhor, porque Ele pode nos conduzir, Ele pode nos capacitar, Ele tem prazer nisso, em nos ajudar nesse processo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas responsabilidades, né, como parte dessa família. Como eu disse, nós, discípulos de Jesus, nós temos nossas responsabilidades, nós temos o nosso papel dentro da nossa casa e como família. E nós vamos falar sobre essas responsabilidades, né? Qual é a responsabilidade que Deus espera do esposo e da mulher, né, do esposo e da esposa dentro de casa. E pra gente começar, eu vou falar alguns tópicos, beleza? O primeiro deles, como marido, quais são as responsabilidades conjugais do marido dentro de casa? Né? A lição traz 3 tópicos. O primeiro é liderar espiritualmente a família, ser exemplo e amar a esposa. Nesse primeiro tópico, que é liderar a família espiritualmente, eu vou pedir para que vocês também possam estar abrindo a Bíblia de vocês em Josué. Nós vamos estar lendo Josué 24:15 e vai ser um desafio também, porque nós vamos memorizar esse versículo, tá bom? Se tem marido aí me ouvindo, anote, bote e memorize. Se tem esposa me ouvindo, memorize também, bota o marido para memorizar, pra gente poder estar meditando nesse versículo a partir de hoje, beleza? Vamos abrir lá em Josué 24:15 rapidinho. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O marido também tem a responsabilidade de ser um líder espiritual. O que acontece? A gente ouve muito, né, principalmente pelo Antigo Testamento, que o marido era aquele protetor, provedor. E precisamos, né, desse exemplo também nos dias de hoje. Mas você, marido, também precisa liderar a tua família, né, espiritualmente também. A gente leu aqui que Josué, ele conduziu o povo até a terra prometida. E ele está exortando o povo, né? O povo estava adorando a outros deuses e o povo precisava se voltar para Deus. E ele pergunta, olha, vocês precisam se decidir. Mas eu sei que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Né? Você, marido, precisa, como discípulo de Jesus, precisa também estar orientando e
e liderando a sua família espiritualmente. A sua família precisa ter segurança para te seguir por onde você for, né? E que você possa estar orientando a caminhos de eternidade, né? A caminhos de fato seguros, né? E que não sejam repreensíveis aos olhos do Senhor, que sejam agradáveis aos olhos do Senhor. O marido precisa ser exemplo, né? Você precisa estar dentro da sua casa e você precisa ser exemplo para os seus filhos, precisa amar a tua esposa, precisa ser íntegro, precisa ser fiel, né? Aquilo que você fala, você precisa cumprir. Aquilo que você verbaliza precisa ser santo, precisa ser puro. Aquilo que você coloca na TV precisa ser santo, precisa ser puro, porque os teus filhos vão se orientar em você. Lembra que eu falei lá no princípio que é na base estrutural que a gente aprende até onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer, quais são os nossos princípios? Então, é dentro de casa, né, que a gente precisa ter cuidado. O que nós estamos ensinando para os, né? O que você tem ensinado para os filhos de vocês? Porque o que você faz? Qual é o tempo que você investe com eles? Porque além de você ser provedor, cuidador, você precisa ser pai, você precisa ser presente, você precisa ser esposo, você precisa amar, né? Os filhos de vocês precisam ver respeito, carinho, e isso faz toda a diferença. Porque aquilo que você faz sempre vai falar mais alto do que aquilo que você verbaliza. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor, acho que eu já disse isso. Mas, né, você, discípulo de Jesus e marido, precisa entender e compreender que você precisa amar a sua esposa como Cristo se entregou para a igreja, né, para que seja prazeroso, para que o papel dela seja prazeroso, seja leve, seja com muito amor também, né? E Jesus, ele se entregou para a igreja, né? Para que a igreja fosse purificada, santificada, né? Uma igreja que fosse sem mácula, sem ruga, ou seja, o relacionamento e o amor que você precisa ter com a sua esposa precisa ser assim também, né? Precisa ser puro, precisa ser irrepreensível, precisa ser íntegro, né? E isso é um grande desafio, acredito eu, porque não deve ser fácil amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, mas nós somos a imagem e semelhança de Jesus. E se ele nos deu essa missão, a graça dele te alcançará, não é mesmo? Então, que você, como discípulo de Jesus, pegue Efésios 5, 25 e 26, leia, né? Até que você medite, memorize e torne isso um hábito na sua vida, porque isso precisa ser uma prática, porque isso é uma ordenança do nosso Deus. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, beleza? E agora também, não vou ficar só nos maridos, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a esposa. Quais são o papel da esposa, né, nesse plano divino e perfeito que é da família? Não vai ser diferente, né? A mulher, nós temos um mandamento aí que é amar o nosso marido, ser submissa a ele, estar sobre uma missão. Quando a gente encontra um marido que ama mais a Cristo, né, que ama mais a Jesus, que vive os princípios, que vive isso, qual será a nossa missão? Qual será a missão que você vai estar também, né, enfrentando, vai estar abraçando? Eu achei bem interessante que a lição traz para as esposas, nós mulheres também, Provérbios 31, a partir do 10, para a gente poder estar meditando. E, irmãs, assim, eu achei bem legal, sabe? Porque é o que nós somos. A gente dá conta de tanta coisa, né? Eu não sou casada, eu não tenho... Igual minha mãe diz, que eu não tenho um passarinho para dar água.
Mas assim, eu vejo o quanto ela se dedica, o quanto ela tem que arrumar a casa, o quanto ela tem que se dedicar à casa, ao marido, o quanto ela tem que se dedicar à sabedoria de conduzir o casamento, né? Tão bem, junto com o meu padrasto. Eu vejo o quanto ela tem que dar conta do trabalho dela, e o marido tá chegando e tem que preparar comida, e tem que fazer. E tem que lavar roupa, e tem que passar roupa, enfim. É um monte de atribuições. Tem que cuidar, né, do ministério na igreja, e tem que abraçar a igreja, e tem que abraçar a família do marido. Enfim, é uma série de responsabilidades. E é uma das responsabilidades que Deus também nos conduz e espera de nós, né? Esposas, discípulas de Jesus. A sua responsabilidade também é ser submissa ao teu marido, é ser exemplo também dentro da tua casa, amar o teu marido, abraçar e ir junto com ele para as guerras e não causar guerras dentro de casa. Ser uma companheira, ser sábia, porque uma mulher sábia edifica o teu lar, né? Saber conduzir todas as situações. E a gente entende que cada um fazendo a sua parte funciona, né? Nós, mulheres, temos características de querer tomar conta de tudo, dominar tudo, botar tudo nas nossas costas e nos acharmos, às vezes, a Mulher Maravilha, mas nós não somos, né? Deus nos fez únicas, com características únicas, né? Nós, mulheres, somos diferentes dos homens, temos diferenças tanto físicas quanto emocionais, mas esse abraçar um todo e ter que dar conta de muitas coisas, a gente também não pode esquecer que o homem também tem seus papéis importantes. E a gente não pode atrapalhar e nem atropelar tudo isso, né? A gente precisa entender que Deus deu ao homem suas responsabilidades e Deus deu, né, a mulher esposa suas responsabilidades. E ao homem, marido, as suas responsabilidades, beleza? Temos também, né, um dos tópicos é ser exemplo. Então você precisa ser exemplo na sua casa, ser íntegra, né, ter sabedoria para conduzir a tua família, demonstrar amor em tudo que faz, sabedoria nas suas palavras, né, mansidão nas suas palavras. Ser exemplo também para os seus filhos, para o teu marido. Ser aquela mulher que abraça as guerras, que vai junto, que luta, que batalha. Mas não seja aquela mulher também que faz a guerra, que causa a guerra dentro da sua casa. Né? Uma pessoa agradável de estar junto, agradável de trocar informação, trocar ideia, conversar. Seja exemplo também, né? Assim como eu falei lá para os homens. E maridos, nós precisamos ser exemplo em tudo que a gente faz, né? Porque falar às vezes é muito fácil, mas aquilo que você tem falado tem sido coerente com aquilo que você tem feito? Então, fechando essa parte de responsabilidade conjugal, um discípulo de Jesus, marido, né? Ame a sua esposa, lidere a tua família espiritualmente e seja exemplo. Uma discípula de Jesus, esposa, seja submissa ao teu marido. Abrace a missão com o teu marido, né? Seja exemplo e ame ao teu esposo. E nós temos responsabilidades também para pai e mãe, que são o quê? Conduzir os seus filhos, né, conforme o objetivo de vocês. Servir de exemplo sempre, sempre, sempre. Prestar orientação espiritual aos seus filhos. E disciplinar os filhos com amor, não é? Falta de sim também pode ser falta de amor, e falta de não também pode ser falta de amor. Então a gente precisa, é uma frasezinha que mamãe sempre me diz. Eu achei legal trazer para vocês. Então, sempre disciplinar com amor, porque é nessa estrutura familiar, né, que a gente aprende os nossos limites, que a gente aprende onde a gente deve ir, até o que a gente deve fazer, o que a gente deve deixar de fazer. E pra gente já caminhar pro final, tem responsabilidades para nós como filhos. Sempre obedecer, respeitar e honrar, né, os nossos pais.
Eu acho essa parte bem interessante também para nós filhos, porque essa parte de honrar é um dos primeiros mandamentos, é um primeiro mandamento, desculpa, que vem com promessa, né? E tá lá em Efésios 6:1-2. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, né? Para que seus dias sejam prolongados nesta terra. Eu acho bem interessante porque essa questão de honrar, eu não sei se os irmãos sabem, né? Minha mãe, ela me criou desde pequenininha, se divorciou, acho que eu tinha 3 meses, era bem pequenininha. Então, eu não tive muito esse convívio com o meu pai. E eu sempre tive muitos questionamentos em relação a isso. Conforme eu fui sendo discípula de Jesus, fui crescendo, criando uma maturidade, e eu me deparei com esse texto, eu entendi que eu não podia avançar, né? Ser uma discípula de Jesus integralmente, genuinamente, se eu não liberasse perdão para o meu pai. Se eu não entendesse que honrar é independente das minhas justificativas, né? Porque às vezes eu não queria perdoar, não queria passar pelo processo do perdão. Mas essa minha falta de obediência de não liberar perdão, porque, né, a gente precisa perdoar, independente de qualquer coisa, a gente precisa liberar perdão. E eu não queria perdoar. E às vezes eu colocava, né, as coisas que ele deixava de fazer para justificar a minha falta de perdão. E quando eu me deparei com Efésios 6:1-2, que diz que é o primeiro mandamento com promessa, eu falei, caramba, né? E ele não bota reticências, ele não bota um si. Você precisa honrar os teus pais, né, independente. E deixa que a conduta deles, o que eles fizeram, deixaram de fazer, é com o próprio Deus. Não nos cabe, não nos compete. E eu achei isso bem interessante. Então, nós filhos precisamos aprender a obedecer, honrar e respeitar os nossos pais, independente, né? Independente das nossas marcas, das mazelas que eles criaram em nós, independente se existiu algum arrepio, alguma conduta errada, nós precisamos honrar. Como discípulos de Jesus, filhos, precisamos honrar, respeitar e obedecer os nossos pais. E bem interessante disso é que aqui em casa, a minha mãe, ela sempre me ensinou uma coisa bem legal. Que a minha mãe nunca disse assim, para obedecê-la, né? Enquanto você morar debaixo da minha casa, você tem que me obedecer. Mamãe nunca disse isso pra mim. Mamãe sempre me ensinou que eu precisava honrá-la, respeitá-la, ela e tanto a ela quanto ao meu pai, né? Porque eu era uma discípula de Jesus. E isso vem, né, até hoje, assim, teve um episódio esses dias aqui em casa, que a minha avó, ela já tem seus 90 anos, eu acho. Mamãe já é casada, tem sua casa, enfim, tem sua vida, né? E minha avó chegou pra minha mãe e falou assim, olha, eu não quero que você vá pra determinado lugar. Minha avó tava numa fase meio sensível, enfim. Aí falou isso pra minha mãe. Chamou minha mãe no cantinho e disse isso. E eu achei isso tão legal, porque minha mãe não foi. E eu falei, caramba, sabe? Respeitar, obedecer e honrar os nossos pais, independente de sermos moradores da casa deles, independente da gente comer o seu arroz e o seu feijão. Honrar os nossos pais, e minha mãe sempre me falou muito sobre isso, independente de estar, né? Independente de habitar. Não é porque você mora debaixo da minha casa que você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer, você tem que me honrar, porque você é a minha filha. Porque eu sou a sua mãe. E é por isso que você tem que me honrar. Você tem que honrar e respeitar o seu pai. Não é porque você mora debaixo do mesmo teto que ele. Independente disso. Você precisa honrá-lo e respeitá-lo porque ele é o seu pai. É pelo ser, né? E não é pelo habitar. E eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente tem uma coisa tipo assim, quando eu for morar sozinha, eu vou fazer, eu vou acontecer, né? E não é nada disso. À medida que a gente vai crescendo, e a minha mãe, ela sempre trouxe esse ensinamento, né? Aqui pra casa, que não é sobre estar, é sobre o que ela é pra mim. Ela é a minha mãe. E eu preciso honrá-la e eu preciso obedecê-la, independente se eu moro na mesma casa que ela ou não, né? Até depois que ela foi embora. Os ensinamentos que ela me deu, né? Eu tenho que honrá-la, independente disso. Nós, como filhos, né, e discípulos de Jesus, nós precisamos honrar, respeitar os nossos pais, perante a Deus, ter uma vida de santidade,
e integridade. E pra gente concluir, obviamente os exemplos que eu dei, né, sobre os maridos serem discípulos de Jesus, as esposas serem discípulos, pai e filhos serem discípulos, filhos serem discípulos, não é uma realidade de toda a casa, não é uma realidade de toda a família. Eu sei que existem realidades aí que nem todo mundo é casado, nem todo mundo, seu esposo é evangélico, ou nem todo mundo é sua esposa que não é, enfim. Tem toda essa questão, mas o principal que a gente precisa ter como base é o discípulo, né? Então você precisa se atentar a essa palavra. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa estar fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer. Você precisa estar obedecendo aquilo que Jesus mandou você obedecer. Você precisa estar seguindo aquilo que ele mandou você seguir. E qual é o seu papel sendo discípulo de Jesus dentro da tua casa? Ah, eu sou esposa, eu sou marido, eu tenho os meus filhos, mas é muito difícil, né? Eu tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas lutas. Quem dera se eu tivesse um marido que me amasse como Jesus ama a igreja, ou quem dera que eu tivesse uma esposa que abraçasse essa missão e compreendesse, né, que eu quero conduzi-la sempre para um caminho bom. Quem dera que os meus filhos me respeitassem, me honrassem, ou seja. Mas eu preciso que você entenda quem você é. Foca em você agora, né? Você é uma discípula de Jesus, você é um discípulo de Jesus. Então, viva de acordo com aquilo que Jesus quer que você viva. Faça aquilo que Jesus quer que você faça. Viva de modo que ele se agrade de você, se agrade da tua conduta, se agrade, né, dos teus feitos. Porque no tempo certo, ele sempre nos honrará, no tempo certo ele ouve as nossas orações, né? E os planos do Senhor, eles são perfeitos, e ele tem planos, né, de paz e não de nos fazer mal. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, pode ser que esse seja um assunto um pouco que te abale, talvez, em alguma das situações, porque talvez não seja uma realidade, né, dentro da tua casa. Mas você, como discípulo de Jesus, foca nisso, né? Compreenda o que Deus quer de você nesse tempo, compreenda o que você tem deixado de ser, né? O que você tem deixado de executar, talvez, nesse processo, no seu papel de discípulo de Jesus como esposa, como marido. Independente se dentro da tua casa o teu marido não seja, ou a tua esposa não seja, os teus filhos não sejam, mas foca no que Jesus espera de você. Olha para você. Esquece sua justificativa. Foca no que Jesus espera de você, o que ele quer tratar com você, o que ele tem para fazer através de você para sua família. Então, irmãos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês estejam abençoados assim como eu fui nesse ensino. Que Deus possa estar te abençoando abundantemente mais. Tá deixando aqui também o versículo para a gente estar memorizando e uns desafios para a gente estar cumprindo durante essa semana. Um beijo, Deus abençoe a todos.